Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui com o Christopher Casson-Smith e ele é o autor da Bandeira, o Elefante e a Arara. Ele vai conversar um pouquinho com a gente sobre o livro dele e também sobre o folclore brasileiro, que, caso vocês não saibam, ele é americano e tá aqui no Brasil há um pouco mais de 10 anos. Sim, desde 2001. E estudou bastante sobre isso para escrever seus livros. Então, como foi buscar uma cultura totalmente diferente dentro do Brasil? É que, bom, eu cresci nos Estados Unidos, assim, estudei nos Estados Unidos, tudo. Quando eu vim para o Brasil, eu comecei a aprender português. Eu peguei vários livros de história e folclore, assim, para me ajudar a aprender a língua primeiro, mas eu me interessei bastante pelo assunto. Então tudo isso ficou meio misturando na cabeça e com o tempo, quando eu comecei a escrever mais e publicar mais, eu tive a ideia de eu vou fazer uma coisa com o Brasil colonial, que é uma época que eu acho super interessante, tem uma convergência de cultura e tudo. E eu trabalho principalmente com fantasia, então eu pensei, com um temático brasileiro, eu vou trabalhar com as lendas brasileiras para colocar um elemento também de fantasia nestes livros. Então começou assim. Se você pudesse escolher um personagem do folclore americano para inserir ou fazer uma mistura com um personagem brasileiro, já pensou em algum ou já escreveu alguma história sobre isso? Não, na verdade eu nunca escrevi nenhuma história com o folclore norte-americano, né? Assim, que é uma coisa também, eu não estudei tanto, assim, na escola a gente estuda muito mitologia grega, mitologia nórdica, que eu sempre gostei crescendo, e eu não aprendi tanto sobre o folclore do meu próprio país, né? Mas tem muitas lendas interessantes, tem aquela lenda do um grande lenhador, um gigante que tem um machado e ele tem um boi azul. E esse gigante com um boi azul gigante que vai andando, cortando lenha, assim, tem umas coisas legais, assim. Eu acho que eu talvez tentaria utilizar uma lenda dessas, uma coisa um pouco mais moderna. Como vai ser essa questão de lançamento de mais quadrinhos? Tu pretende lançar mais ou trabalhar com outras histórias? Na verdade, eu já escrevi várias histórias em prosa, né? Eu publiquei vários livros com a Devir Livraria em formato pocket, né? Mas que eles não levam o nome da série, eram livros, eles chamam dupla fantasia heróica, e era sempre uma história do mundo da Bandeira do Elefante da Arara com outro escritor levando outra visão de folclore brasileiro ou fantasia brasileira. Então, assim, os quadrinhos, o livro em quadrinhos foi o primeiro livro publicado especificamente dentro deste mundo. O primeiro livro que levou o nome da Bandeira do Elefante da Arara. E eu tenho um romance que conta 10 aventuras dessa dupla de heróis, que é interessante falar também. O Gerard Van Oost, que é um holandês, e o Oludara, que é um africano iorubano, e os dois se encontram no Brasil colonial do século XVI. E este livro, o livro em quadrinhos, é uma adaptação de um conto que foi premiado, né? Já foi publicado em 6 países, foi finalista do prêmio Nebula, que é um dos maiores prêmios da literatura fantástica. Então essa foi uma adaptação de um conto já escrito. O romance é uma expansão desse mundo, tem 10 aventuras dessa dupla. E vai ter um jogo de tabuleiro também. Então romance e jogo de tabuleiro vão ser lançados em 2016 agora. Tem um projeto de RPG, tem uns outros projetos, né, assim, de game, outras coisas que eu estou trabalhando, e eventualmente vão sair mais livros, né? Mas o livro em quadrinhos, assim, é um pouco mais complicado pelo orçamento, né? A gente tem que buscar o dinheiro para produzir, porque é uma grande produção. Esse é um livro todo... Tá aqui. Deixa eu ver. É um livro todo colorido, né? 92 páginas de quadrinhos de alta qualidade. Eu trabalhei com a Carolina Milhos, que fez as ilustrações, e Úrsula Dourada, que fez as cores. E Úrsula, hoje em dia, está fazendo trabalhos com a DC, está fazendo trabalhos para Batman e esse tipo de coisa. Então. E já tem algum personagem específico para uma próxima história? Ou não pode contar ainda? Os romances têm bastante personagem, principalmente as lendas, né? Essas lendas folclóricas. Então tem Yara aparece nas histórias, Mapinguari, Capilobo, um monte de lendas brasileiras que são bem legais. Cumacanga, por exemplo, é um crânio flamejante que voa. É uma
coisa fantástica, né? Eu falo, isso é death metal, sabe? É uma coisa muito interessante, diferente. O folclore brasileiro é muito rico. É uma mistura de folclore da África com a Europa, com os nativos aqui, tudo misturado e modificado com o tempo, ao longo de centenas de anos. Então tem muitas criaturas, muitos monstros para colocar nas histórias, para interagir com os protagonistas. É isso, eu quero te agradecer. Eu que agradeço. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todos os links para os livros, tanto a versão em prosa, tanto a versão quadrinho, e você pode conferir no site da Devir. Obrigado. Obrigado, Luciano. Tchau, gente.